Você já ouviu alguém dizer que ter um ar-condicionado é praticamente assinar um contrato com uma conta de luz enorme? Essa ideia ficou tão popular que muitas pessoas passam anos sofrendo com calor, noites mal dormidas e desconforto, simplesmente porque acreditam que o aparelho sempre vai destruir o orçamento. Mas a verdade é muito mais interessante, porque o problema nem sempre está no ar-condicionado em si, e sim na forma como ele é usado. E neste vídeo, você vai descobrir como um equipamento visto como vilão pode, em algumas situações, se tornar uma ferramenta de economia e conforto ao mesmo tempo. Durante muito tempo, os aparelhos de ar-condicionado eram associados apenas ao luxo e ao alto consumo. Os modelos antigos realmente tinham uma tecnologia menos eficiente, trabalhavam de maneira diferente e precisavam gastar mais energia para manter o ambiente refrigerado. Porém, o mundo mudou. A tecnologia evoluiu, os motores ficaram mais inteligentes e novas funções surgiram para controlar melhor o consumo. O detalhe curioso é que muitas pessoas continuam julgando os aparelhos atuais com base em uma realidade que ficou para trás. Mas existe uma pergunta que muda completamente a forma de enxergar esse assunto. Será que economizar energia significa simplesmente não usar aparelhos elétricos? Ou será que significa usar cada equipamento da maneira mais inteligente possível? Essa diferença é onde está o segredo. Um aparelho ligado sem planejamento pode realmente gerar gastos desnecessários, mas um aparelho utilizado corretamente pode evitar desperdícios e entregar algo que muitas vezes é ignorado: eficiência. Imagine duas pessoas vivendo no mesmo prédio. A primeira liga o ar-condicionado de qualquer maneira, deixa portas abertas, escolhe temperaturas muito baixas e nunca faz manutenção. A segunda usa o aparelho em horários estratégicos, mantém o ambiente preparado e cuida do equipamento. Mesmo tendo o mesmo modelo de ar-condicionado, o resultado na conta pode ser completamente diferente. O aparelho não mudou, mas a estratégia mudou. E é exatamente por isso que você precisa entender uma coisa antes de decidir se um ar-condicionado vale a pena. O maior gasto não está apenas no equipamento, mas nos hábitos ao redor dele. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir quais escolhas fazem diferença, quais erros aumentam o consumo e por que algumas pessoas conseguem conforto sem transformar isso em um problema financeiro. Existe uma situação curiosa que acontece em muitos lugares. Algumas pessoas evitam comprar um ar-condicionado porque têm medo da conta de energia, mas acabam gastando dinheiro de outras formas, tentando escapar do calor. Compram ventiladores extras, passam mais tempo fora de casa procurando ambientes refrigerados, enfrentam noites mal dormidas e até têm queda de produtividade. A questão é que o custo real de uma decisão não está apenas no preço do aparelho, mas também no impacto que ela causa no dia a dia. Um ar-condicionado não funciona simplesmente como uma máquina que gela o ambiente. Ele controla condições internas para criar conforto térmico. E quando usado em momentos certos, pode reduzir problemas causados pelo excesso de calor. Em locais onde as temperaturas são elevadas por longos períodos, ter um ambiente controlado pode fazer parte de uma rotina mais eficiente. O segredo está em entender quando o uso realmente traz benefício. Um dos pontos mais importantes é o tempo de funcionamento. Muitas pessoas imaginam que o maior consumo acontece simplesmente porque o aparelho existe, mas na prática, a maneira como ele opera faz grande diferença. Um aparelho usado por algumas horas em um período crítico pode ser mais inteligente do que deixar outras soluções funcionando continuamente sem alcançar o mesmo resultado. Existe também um detalhe que quase ninguém comenta. O conforto influencia decisões. Quando uma pessoa está em um ambiente muito quente, ela pode perder concentração, dormir pior e render menos em atividades importantes. Então, em determinadas situações, o ar-condicionado deixa de ser apenas uma questão de temperatura e passa a ser uma questão de qualidade de vida e eficiência. Mas ainda existe um segredo que vamos explorar mais adiante. Dois aparelhos aparentemente iguais podem ter resultados completamente diferentes no consumo. A diferença está em detalhes que muita gente ignora, como tecnologia, instalação e comportamento de uso. E entender esses detalhes é o que separa um aparelho econômico de um aparelho que vira um peso no orçamento. Poucas pessoas imaginam que a história do ar-condicionado começou com uma necessidade muito diferente do simples conforto. No início, a ideia de controlar o clima dentro de um ambiente estava ligada principalmente a resolver problemas industriais e melhorar processos.
Com o tempo, essa tecnologia foi chegando às casas e transformando a maneira como as pessoas vivem, trabalham e descansam. Os primeiros aparelhos tinham uma lógica de funcionamento mais simples: ligar, atingir determinada condição e desligar. Porém, esse processo gerava oscilações e podia exigir mais energia para manter o ambiente estável. Conforme a tecnologia avançou, surgiram sistemas capazes de ajustar o funcionamento de forma mais inteligente, evitando desperdícios que antes eram comuns. A grande mudança aconteceu quando os fabricantes começaram a buscar eficiência, não apenas potência. Antigamente, muitas pessoas acreditavam que um aparelho mais forte era sempre melhor, mas um equipamento adequado para o tamanho correto do ambiente consegue trabalhar de forma mais equilibrada. Ter força de mais ou de menos pode criar problemas que aparecem diretamente no consumo. Outro avanço importante foi a criação de tecnologias que permitem ao aparelho adaptar seu funcionamento conforme a necessidade. Em vez de trabalhar sempre no máximo, alguns modelos conseguem variar o ritmo, mantendo o conforto com menos esforço. É uma mudança silenciosa, mas que transformou completamente a relação entre climatização e economia. E talvez a parte mais interessante seja perceber que o futuro dos aparelhos está cada vez menos ligado a simplesmente resfriar um espaço. A tendência é criar ambientes inteligentes, onde o consumo seja controlado automaticamente. Mas antes de pensar no futuro, é essencial entender como aproveitar as ferramentas que já existem hoje. Quando uma pessoa compra um ar-condicionado, muitas vezes ela olha apenas para o preço inicial e a capacidade de resfriamento. Mas existe uma informação que pode ser ainda mais importante: quanto aquele aparelho vai custar ao longo dos anos. Um equipamento aparentemente mais caro no começo pode representar uma escolha melhor quando analisamos o consumo durante todo o período de uso. Os modelos mais modernos foram desenvolvidos pensando justamente nesse equilíbrio. Eles possuem recursos que ajudam a evitar funcionamento desnecessário e permitem que o aparelho entregue conforto sem gastar energia além do necessário. Isso mostra que economizar não significa escolher sempre a opção mais barata, mas sim entender o valor de uma decisão a longo prazo. Outro ponto importante é o tamanho do aparelho em relação ao ambiente. Um equipamento pequeno demais pode trabalhar constantemente, tentando atingir uma temperatura que nunca consegue manter. Já um aparelho muito acima da necessidade pode não operar da maneira mais eficiente. O equilíbrio é uma das maiores chaves para economizar. Além disso, existem características que muitas pessoas ignoram no momento da compra, como o nível de eficiência energética e recursos extras de controle. Pequenos detalhes podem parecer insignificantes no início, mas quando somamos meses e anos de utilização, eles podem fazer uma diferença considerável. E a grande surpresa é que nem sempre o aparelho mais avançado será automaticamente o melhor para todo mundo. A escolha correta depende do ambiente, da rotina e da forma como ele será utilizado. O verdadeiro segredo está em combinar tecnologia com estratégia. Existe um hábito muito comum entre usuários de ar-condicionado: colocar a temperatura no mínimo, acreditando que isso fará o ambiente gelar mais rápido e gastará pouca diferença. Mas esse pequeno ajuste pode mudar bastante o esforço que o aparelho precisa fazer para manter o local confortável. A temperatura escolhida é uma das decisões mais simples e, ao mesmo tempo, uma das mais importantes. O funcionamento de um ar-condicionado depende da diferença entre a temperatura externa e a temperatura desejada dentro do ambiente. Quanto maior essa diferença, maior pode ser o esforço necessário para alcançar e manter aquele resultado. Por isso, pequenas mudanças no ajuste podem influenciar diretamente a eficiência do equipamento. Muitas vezes, o conforto não está em deixar o ambiente extremamente frio, mas em encontrar um ponto de equilíbrio. Um espaço agradável permite que as pessoas realizem suas atividades normalmente, sem exigir que o aparelho trabalhe além do necessário. Essa escolha inteligente é uma das formas mais fáceis de evitar desperdício. Outro detalhe curioso é que o corpo humano demora um tempo para se adaptar ao ambiente. Algumas pessoas ajustam a temperatura várias vezes porque esperam uma mudança imediata, mas o aparelho precisa de um período para estabilizar o espaço. Ter paciência também faz parte de usar a tecnologia corretamente. E ainda neste vídeo você vai descobrir outros fatores que podem fazer um ar-condicionado econômico se transformar em um grande consumidor de energia.
porque muitas vezes o problema não está na máquina, mas nos pequenos erros invisíveis que acontecem todos os dias. Muitas pessoas olham para a conta de energia no final do mês e pensam: como esse valor aumentou tanto se eu nem usei o ar-condicionado por tantas horas? A resposta pode estar em pequenos detalhes que passam despercebidos. O consumo de um aparelho não depende apenas do tempo ligado, mas de todo o ambiente ao redor e das condições que fazem ele trabalhar mais do que deveria. Um dos erros mais comuns é deixar o ambiente perder o ar refrigerado constantemente. Portas abertas, janelas mal vedadas e entradas de calor fazem o aparelho tentar compensar essa perda o tempo todo. É como tentar encher um recipiente enquanto existe um pequeno vazamento. O esforço aumenta, mas o resultado demora mais para aparecer. Outro ponto ignorado é a exposição direta ao calor externo. Um quarto que recebe sol intenso durante várias horas pode ficar muito mais difícil de resfriar. Nesse caso, o ar-condicionado não está apenas diminuindo a temperatura, ele está lutando contra uma fonte constante de aquecimento. E muitas pessoas só percebem isso quando chegam os números da conta. Também existe o hábito de ligar e desligar o aparelho repetidamente, acreditando que essa prática sempre economiza. Porém, dependendo da situação, essas mudanças frequentes podem fazer o equipamento trabalhar mais para recuperar o conforto perdido. Às vezes, manter uma operação estável é mais eficiente do que ficar alterando o funcionamento sem planejamento. Mas talvez o erro mais surpreendente esteja relacionado à falta de atenção com o próprio aparelho. Um equipamento que não recebe os cuidados necessários pode perder desempenho ao longo do tempo, e quando isso acontece, ele precisa trabalhar mais para entregar o mesmo resultado, transformando uma simples falta de cuidado em um gasto constante. Pouca gente imagina que o lugar onde o ar-condicionado é instalado pode ser tão importante quanto o modelo escolhido. Duas pessoas podem comprar aparelhos semelhantes, com a mesma capacidade, mas terem resultados completamente diferentes simplesmente porque um deles foi instalado em um ambiente mais favorável. A posição do equipamento influencia diretamente na forma como o ar circula e como a temperatura se mantém. Quando o aparelho é colocado em um ponto estratégico, ele consegue distribuir o ar pelo ambiente de maneira mais uniforme. Isso permite que o espaço alcance a sensação desejada, sem exigir esforço excessivo. Porém, quando a instalação é mal planejada, algumas áreas ficam mais quentes e o aparelho acaba trabalhando mais tentando compensar essa diferença. Outro detalhe interessante está na unidade externa, que muitas vezes é esquecida. O local onde essa parte do sistema fica instalada pode influenciar sua eficiência. Se ela estiver em uma região muito quente ou sem boa circulação de ar, o processo de troca de calor pode ser prejudicado, afetando o desempenho geral. Existe também a questão do tamanho do ambiente. Um aparelho instalado em um espaço maior do que sua capacidade pode parecer funcionar normalmente, mas na prática pode passar muito tempo tentando alcançar uma temperatura confortável. O resultado é um consumo maior e uma sensação de que o equipamento nunca entrega o que deveria. Por isso, antes de pensar apenas no preço do aparelho, existe uma pergunta essencial. Esse equipamento está sendo colocado no lugar certo? Muitas vezes, uma instalação bem planejada consegue gerar uma economia maior do que simplesmente escolher um modelo mais caro. A diferença entre um ar-condicionado caro e um ar-condicionado econômico, muitas vezes, está na rotina de quem usa. O equipamento pode ser moderno, eficiente e bem instalado, mas os hábitos diários são capazes de mudar completamente o resultado. Pequenas decisões repetidas todos os dias criam um impacto muito maior do que parece. Um exemplo simples é preparar o ambiente antes de ligar o aparelho. Reduzir entradas de calor, organizar o espaço e evitar desperdícios ajuda o ar-condicionado a atingir o objetivo com menos esforço. É uma mudança pequena, mas que acontece justamente no momento em que o aparelho mais precisa trabalhar. Outro comportamento inteligente é entender os horários de uso. Em alguns períodos do dia, a diferença entre a temperatura interna e externa pode ser maior, fazendo o aparelho enfrentar mais dificuldade. Saber quando o ambiente realmente precisa de climatização permite usar o equipamento de maneira mais estratégica. Também é importante abandonar a ideia de que conforto significa exagero. Algumas pessoas acreditam que quanto mais frio o ambiente estiver, melhor será a experiência. Porém, o verdadeiro conforto vem do equilíbrio.
Um espaço agradável não precisa exigir o máximo do equipamento o tempo inteiro. E existe uma vantagem escondida nessa mudança de mentalidade. Quando você aprende a usar melhor o aparelho, você não está apenas economizando energia, mas aumentando a vida útil do equipamento. Menos esforço desnecessário significa menos desgaste ao longo dos anos. Existe uma parte do ar-condicionado que muitas pessoas só lembram quando aparece algum problema: a manutenção. O aparelho parece funcionar normalmente durante meses, então é fácil esquecer que ele precisa de cuidados. Mas assim como qualquer máquina, ele depende de condições adequadas para entregar o melhor desempenho. Quando filtros e componentes acumulam sujeira, o fluxo de ar pode ser prejudicado. O aparelho precisa fazer mais esforço para movimentar e resfriar o ambiente, e esse esforço extra aparece de alguma forma. Às vezes, a consequência não é um problema imediato, mas uma perda gradual de eficiência. A situação é parecida com tentar correr usando algo que dificulta seus movimentos. Você ainda consegue fazer, mas gasta mais energia para chegar ao mesmo lugar. O ar-condicionado funciona de maneira semelhante quando não recebe os cuidados necessários. Além da economia, existe outro fator importante: a qualidade do ambiente. Um sistema bem cuidado tende a proporcionar uma experiência mais agradável, porque o funcionamento fica mais equilibrado. Isso mostra que manutenção não deve ser vista apenas como uma despesa, mas como uma forma de proteger o investimento. E o mais interessante é que muitos gastos poderiam ser evitados com atitudes simples. Muitas pessoas procuram soluções caras quando o problema poderia estar em uma rotina básica de cuidado e prevenção. Durante anos, uma discussão comum acontece entre quem prefere ventilador e quem defende o ar-condicionado. Algumas pessoas dizem que um sempre vence o outro, mas a realidade é mais complexa. Cada equipamento possui uma função diferente e funciona melhor dependendo da situação, do clima e da necessidade de quem está usando. O ventilador trabalha movimentando o ar e criando uma sensação de frescor. Ele pode ser uma ótima opção quando a temperatura não está muito elevada e quando a pessoa busca apenas melhorar a circulação. Porém, ele não reduz a temperatura do ambiente, apenas muda a forma como o corpo percebe o calor. Já o ar-condicionado atua de maneira diferente, controlando a temperatura do espaço. Isso significa que ele pode ser mais eficiente em situações onde o calor é intenso e o simples movimento do ar não é suficiente para trazer conforto. Mas essa capacidade também exige mais energia e precisa ser usada com inteligência. A escolha não deveria ser baseada apenas no consumo imediato, mas no resultado entregue. Um aparelho mais econômico pode não ser a melhor solução se ele não resolve o problema. Da mesma forma, um equipamento potente pode ser desperdício se a necessidade é apenas uma circulação de ar. No final, a verdadeira economia aparece quando você escolhe a ferramenta certa para a situação certa. E nos próximos subtítulos, vamos revelar estratégias ainda mais importantes para entender quando o investimento em climatização realmente compensa. Quando pensamos em economia com ar-condicionado, normalmente a primeira coisa que vem à mente é a conta de energia. Mas existe um fator que muitas pessoas esquecem: o valor do conforto dentro de um ambiente. A temperatura influencia diretamente a forma como as pessoas trabalham, estudam, descansam e realizam suas atividades. E esse impacto pode ser maior do que muitos imaginam. Um ambiente muito quente pode causar desconforto e fazer com que tarefas simples se tornem mais difíceis. A pessoa pode perder concentração, ficar menos disposta e precisar de mais tempo para concluir atividades. Nesse cenário, o ar-condicionado deixa de ser apenas um aparelho de resfriamento e passa a ser uma ferramenta para melhorar o ambiente. Pense em alguém que trabalha ou estuda em casa durante um período de calor intenso. Se essa pessoa precisa fazer várias pausas, tem dificuldade para se concentrar ou não consegue descansar adequadamente, existe um custo invisível acontecendo. Nem sempre ele aparece na conta de luz, mas aparece na rotina e nos resultados. O interessante é que a economia nem sempre significa gastar menos imediatamente. Às vezes, significa gastar melhor. Um investimento em conforto pode trazer benefícios quando ele reduz desperdícios de tempo, aumenta a eficiência e melhora a experiência dentro daquele espaço. E existe uma conexão que poucas pessoas percebem. Um ambiente bem climatizado também pode ajudar no uso mais consciente do aparelho. Quando a pessoa entende o valor daquele conforto, ela tende a planejar melhor os horários e evitar o uso exagerado sem necessidade.
Comprar um ar-condicionado envolve mais do que escolher um modelo e instalar na parede. A verdadeira pergunta é: esse aparelho está entregando um valor que justifica o investimento? Essa resposta depende de vários fatores, e muitas pessoas analisam apenas uma parte da história. O primeiro ponto é observar a frequência de uso. Um aparelho usado todos os dias durante longos períodos tem uma importância diferente de um equipamento ligado apenas ocasionalmente. A necessidade de cada pessoa muda completamente a forma como o custo deve ser avaliado. Também é necessário considerar o ambiente onde ele será utilizado. Um aparelho adequado para o espaço certo tende a funcionar melhor, enquanto uma escolha errada pode gerar uma sensação de desperdício. Às vezes, o problema não está no preço do equipamento, mas em uma decisão inicial mal planejada. Outro detalhe importante é pensar no longo prazo. Um ar-condicionado não deve ser analisado apenas pelo valor da compra, mas pela sua vida útil, eficiência e capacidade de atender às necessidades durante anos. Uma escolha inteligente hoje pode evitar gastos maiores no futuro. E a pergunta mais importante talvez seja esta: você está comprando apenas um aparelho ou está criando uma solução para sua rotina? Quando essa diferença fica clara, a decisão se torna muito mais racional. Muita gente acredita que para economizar com ar-condicionado é necessário simplesmente usar menos, mas existe outro caminho: usar melhor. A eficiência aparece quando o equipamento trabalha de acordo com a necessidade, sem esforço desperdiçado, e existem estratégias simples que muitas pessoas ignoram. Uma delas é preparar o ambiente antes do uso. Pequenas atitudes para reduzir a entrada de calor podem fazer o aparelho alcançar o conforto desejado mais facilmente. O objetivo não é lutar contra o clima, mas criar condições melhores para que o equipamento faça seu trabalho. Outro ponto importante é evitar mudanças constantes nos ajustes. Algumas pessoas ficam alterando configurações várias vezes, esperando resultados imediatos. Porém, a estabilidade ajuda o aparelho a manter o ambiente de forma mais equilibrada, evitando ciclos desnecessários. Também existe a importância de conhecer a própria rotina. Talvez o aparelho não precise estar ligado durante todo o tempo em que a pessoa está em casa. Identificar os momentos realmente importantes permite manter o conforto e reduzir o desperdício. Mas o maior segredo está em mudar a mentalidade. Economia não vem de sofrer com calor, vem de eliminar o que não é necessário. Quando o uso é planejado, o conforto e o controle dos gastos podem andar juntos. O ar-condicionado do futuro pode ser muito diferente daquele que conhecemos hoje. A tendência é que os aparelhos se tornem cada vez mais inteligentes, capazes de entender melhor o ambiente e ajustar seu funcionamento automaticamente. E essa evolução pode mudar completamente a relação entre conforto e consumo. Imagine um equipamento que consiga perceber quando um ambiente já atingiu a condição ideal e ajuste seu funcionamento sozinho. Essa ideia já mostra uma direção clara: menos desperdício e mais controle. A tecnologia está deixando os aparelhos mais eficientes, justamente porque o objetivo não é apenas resfriar, mas fazer isso usando melhor os recursos. Além disso, a integração com casas inteligentes pode transformar a maneira como as pessoas utilizam esses equipamentos. O controle poderá ser mais preciso, permitindo que o aparelho funcione de acordo com hábitos reais e não apenas com comandos manuais. Essa mudança também pode alterar a forma como pensamos sobre energia. No futuro, economizar talvez não seja simplesmente desligar equipamentos, mas permitir que eles se comuniquem e tomem decisões mais eficientes. E a grande curiosidade é que muitas dessas mudanças já começaram. O que antes parecia uma tecnologia distante está se tornando parte da vida cotidiana, mostrando que conforto e economia podem caminhar juntos. Depois de entender todos esses pontos, fica claro que a pergunta não deve ser apenas: ar-condicionado gasta muito? A pergunta correta é: como esse aparelho está sendo usado? Porque o mesmo equipamento pode gerar resultados completamente diferentes dependendo das escolhas feitas antes, durante e depois da instalação. Um ar-condicionado pode se transformar em um grande desperdício quando é escolhido sem planejamento, instalado de maneira inadequada ou utilizado sem atenção aos detalhes. Mas também pode ser uma solução eficiente quando existe uma estratégia por trás do uso. A tecnologia avançou justamente para resolver esse problema. Os aparelhos atuais oferecem mais controle, mais recursos e mais possibilidades de economizar. Porém,
Nenhuma tecnologia substitui bons hábitos. A forma como uma pessoa utiliza o equipamento continua sendo uma das maiores influências no resultado final. No fim das contas, economia não significa abrir mão do conforto, mas encontrar equilíbrio. Um ambiente agradável pode melhorar a rotina, aumentar o bem-estar e ainda ser administrado de forma inteligente. E talvez a maior descoberta seja perceber que o verdadeiro segredo nunca esteve apenas no aparelho. O segredo sempre esteve na maneira como usamos aquilo que temos. Quando conhecimento e tecnologia trabalham juntos, o ar-condicionado deixa de ser visto como um vilão e passa a ser uma ferramenta de conforto com planejamento.